Eu tinha 38 anos quando descobri que acordar do coma poderia ser a parte mais fácil do meu casamento. Meu nome é Marina Costa, e no dia em que deveria estar vestindo meu vestido de noiva, eu estava em um quarto de hospital, segurando a mão de um homem que não me reconhecia há 3 meses. Rafael Almeida, CEO da Almeida Holdings, meu noivo, meu amor, estava ali, deitado, respirando por aparelhos, enquanto sua família discutia no corredor se eu tinha algum direito de estar presente. Eu era apenas a noiva, afinal, não a esposa. Não tinha anel no dedo, não tinha documentos assinados, não tinha nada além de promessas e um vestido pendurado no armário do apartamento que dividíamos há 2 anos. E então a neurologista disse algo que mudaria tudo. Existe uma possibilidade remota, quase impossível, mas há casos documentados de estímulos emocionais intensos causarem reações neurológicas significativas em pacientes em coma. Ela não disse beijo, mas eu entendi. E quando olhei para Letícia Almeida, a irmã mais nova de Rafael, vi que ela também havia entendido. Os sinais de que algo estava errado com a família Almeida começaram 6 meses antes do acidente de Rafael. Eu trabalhava como auditora financeira sênior, tinha meu próprio apartamento, minha própria vida estruturada antes de conhecê-lo em uma conferência sobre investimentos sustentáveis em São Paulo. Rafael era diferente dos outros CEOs que eu havia conhecido. Ele realmente se importava com o impacto social, com ética corporativa, com transparência. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando começamos a nos aproximar, notei pequenas tensões. Reuniões familiares onde a mãe dele, Helena Almeida, me olhava como se estivesse calculando o meu valor de mercado. O irmão mais velho, Marcelo, que fazia piadas sobre caçadoras de fortuna sempre que eu estava presente. A própria Letícia, que oscilava entre ser genuinamente amigável e subitamente fria. Mas Rafael sempre me defendia, sempre dizia que eu era diferente, que eu tinha conquistado meu próprio sucesso, que nossa relação era construída em igualdade. Eu acreditava nele, eu amava a forma como ele via o mundo, como via a mim. Por isso, quando ele pediu minha mão 6 meses atrás, em uma viagem para Gramado, eu disse sim sem hesitar. O acidente aconteceu 3 semanas antes do casamento. Rafael estava voltando de uma reunião de acionistas em Belo Horizonte quando o carro dele foi atingido por um caminhão na rodovia Fernão Dias. O motorista saiu ileso. Rafael entrou em coma. Eu estava finalizando os últimos detalhes do casamento quando recebi a ligação. Larguei tudo e dirigi 2 horas até o hospital, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse parar antes de chegar lá. Quando finalmente entrei no quarto da UTI, Helena já estava lá, com Marcelo e Letícia. Os 3 se viraram para mim como se fosse uma intrusa. Marina, Helena disse, sua voz cortante como lâmina. Que considerado você vir, mas isso é uma questão familiar agora. Talvez seja melhor você esperar lá fora. Eu não me movi. Olhei para Rafael conectado a tubos e monitores, seu rosto pálido, mas ainda bonito. Ainda meu Rafael. Eu sou família, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu vou me casar com ele em 3 semanas. Marcelo soltou um riso amargo. Se ele acordar em 3 semanas, Marina, e mesmo assim vocês ainda não são casados, tecnicamente você não tem direito legal de estar aqui ou tomar qualquer decisão sobre o tratamento dele. Foi nesse momento que percebi que havia algo além de preocupação familiar naquela sala. Havia cálculo, havia estratégia, e eu conhecia a estratégia quando via uma. Nos dias seguintes, enquanto Rafael permanecia em coma, eu comecei a fazer o que faço melhor, investigar. Discretamente, usando meus contatos na área financeira, comecei a coletar informações sobre a Almeida Holdings. O que descobri me gelou o sangue. A empresa estava em dificuldades, sérias dificuldades. Rafael havia assumido como CEO há 3 anos e implementado mudanças significativas, cortando práticas questionáveis, aumentando transparência, reduzindo margens de lucro em prol de sustentabilidade. Seus acionistas minoritários amavam. Os acionistas majoritários, incluindo sua própria família, odiavam. Havia documentos mostrando que Marcelo havia tentado convocar uma reunião extraordinária para destituir Rafael da presidência 2 meses antes do acidente. A votação estava marcada para acontecer 1 semana depois do nosso casamento. Se Rafael estivesse casado comigo, eu teria direitos como esposa. Poderia votar em seu nome, representá-lo legalmente. Mas Rafael em coma e solteiro, a família tinha controle total. Eu abri uma pasta em meu laptop e comecei a documentar tudo, cada reunião que eles tinham sem me avisar, cada decisão que tomavam sobre o tratamento de Rafael sem me consultar, cada vez que tentavam me impedir de visitá-lo.
Eu gravava conversas quando podia, anotava datas, horários, testemunhas. Abri uma conta bancária separada e transferi minhas economias. Procurei 3 advogados diferentes, especialistas em direito de família e direito corporativo. Eu não ia deixar eles tirarem Rafael de mim, nem vivo, nem morto, nem em coma. 2 semanas depois do acidente, eu estava sentada com a doutora Fernanda Ribeiro, a neurologista responsável pelo caso de Rafael. Foi quando ela mencionou os casos raros de estímulos emocionais intensos. Não é algo que recomendamos oficialmente, ela disse, ajustando os óculos. Mas há literatura médica, casos na Holanda, na Dinamarca, onde pacientes em coma responderam a estímulos específicos de pessoas amadas. Música que costumavam ouvir juntos, perfumes e, sim, em alguns casos, beijos. Meu coração acelerou. Isso funcionaria com Rafael? Ela hesitou. Marina, as chances são mínimas, menos de 5%. E mesmo que haja alguma resposta, pode não significar despertar completo, pode ser apenas um reflexo. Mas 5% era mais do que zero. 5% era uma possibilidade. E eu tinha construído minha carreira inteira transformando possibilidades mínimas em certezas através de planejamento meticuloso. Quando saí daquela consulta, encontrei Letícia no corredor. Ela estava sozinha, olhando pela janela com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, vulnerável. Assustada. Você realmente ama meu irmão, não é? Ela perguntou sem olhar para mim. Eu me aproximei devagar, mais do que qualquer coisa. Ela finalmente se virou e seus olhos estavam vermelhos. Minha mãe e Marcelo estão planejando algo. Eu ouvi conversas sobre assumir o controle permanente da empresa, sobre decisões de fim de vida para Rafael se ele não acordar em 30 dias. Meu sangue gelou. Fim de vida? Os médicos disseram que após 30 dias sem melhora, as chances diminuem drasticamente. Minha mãe quer autorização para desligar os aparelhos. Diz que Rafael não iria querer viver assim. Eu segurei o braço dela. E você? O que você quer? Letícia olhou para mim com lágrimas escorrendo. Eu quero meu irmão de volta, e acho que você é a única pessoa aqui que quer a mesma coisa pelos motivos certos. Naquela noite, Letícia e eu nos tornamos aliadas. Ela me mostrou documentos que havia encontrado no escritório de Marcelo, acordos já preparados para a venda de divisões inteiras da Almeida Holdings, contratos com investidores internacionais que Rafael havia rejeitado por questões éticas, um plano completo para desmantelar tudo que Rafael havia construído. Eles estão usando o coma dele como oportunidade, Letícia disse, sua voz tremendo de raiva e tristeza. Sempre acharam que ele era fraco por se importar com responsabilidade social. Agora vão destruir tudo. Eu abri meu laptop e mostrei a ela minha própria documentação. Então precisamos acordá-lo, e se não conseguirmos, precisamos garantir que sua família não possa fazer nada disso legalmente. Passamos a madrugada inteira planejando. Letícia tinha 28 anos. Era advogada formada, mas nunca havia praticado, preferindo trabalhar no departamento de recursos humanos da empresa. Mas ela conhecia a lei, e juntas nós conhecíamos estratégia. Descobrimos que havia uma cláusula no estatuto da empresa, colocada pelo avô de Rafael, que dizia que em caso de incapacidade temporária do CEO, um comitê de 3 membros do conselho deveria assumir, não automaticamente a família. Rafael havia nomeado seus 3 membros de confiança 1 ano atrás. Letícia era uma deles. Precisávamos ativar esse comitê antes que a família tomasse controle. E precisávamos que Rafael acordasse para confirmar suas próprias vontades sobre tratamento médico. Faltavam 8 dias para o prazo de 30 dias que Helena havia estabelecido. No 22º dia de coma, eu tomei minha decisão. Não ia esperar mais. Não ia deixar que Helena e Marcelo decidissem o destino de Rafael. Às 2 da manhã, quando os turnos de enfermagem mudavam e havia um intervalo de 15 minutos de monitoramento menos rigoroso, eu entrei no quarto de Rafael. Meu coração batia tão forte que pensei que os monitores fossem detectar meus batimentos junto com os dele. Eu me aproximei da cama, segurei a mão dele, ainda quente, ainda viva. Rafael, eu sussurrei, minha voz quebrando pela primeira vez em semanas. Eu sei que você está aí dentro, eu sei que pode me ouvir. Sua família quer desistir de você, querem destruir tudo que você construiu, mas eu não vou deixar. Eu te amo. E vou lutar por você até meu último suspiro. Eu me inclinei, meus lábios tremendo, e o beijei.
suave primeiro, depois com mais pressão, derramando todo o meu amor, todo o meu desespero, toda a minha determinação naquele beijo. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o som dos monitores, o zumbido suave dos aparelhos, meu coração quebrando. E então, senti um apertar mínimo em minha mão, tão leve que pensei ter imaginado, mas então aconteceu de novo, mais forte. Eu me afastei, olhando para o rosto dele, e vi seus olhos se movendo sob as pálpebras, seus lábios se contraindo. E então, como um milagre que eu não tinha certeza que acreditava até aquele momento, os olhos dele se abriram. Desfocados primeiro, depois lentamente se fixando em mim. "Marina", ele sussurrou, sua voz rouca de semanas sem uso. Eu desabei, lágrimas finalmente caindo, minha mão apertando a dele. "Sim, sou eu, você está de volta." O despertar de Rafael não foi como nos filmes. Ele não se sentou imediatamente, não teve um momento de clareza instantânea. Foram 3 dias de confusão, de memória fragmentada, de luta para reconectar seu cérebro ao seu corpo. Mas ele estava vivo, estava acordado, e lentamente estava voltando. A doutora Ribeiro chamou de milagre neurológico, Helena chamou de sorte temporária, Marcelo chamou de complicação inconveniente. Mas Letícia e eu sabíamos o que era. Era tempo. Tempo para Rafael recuperar controle de sua própria vida, sua empresa, suas decisões, no 3º dia após acordar. Rafael estava lúcido o suficiente para conversas curtas. Eu contei a ele devagar sobre os planos de sua família, sobre os documentos que Letícia havia encontrado, sobre a tentativa de desmantelar sua empresa. Vi raiva acender nos olhos dele, depois tristeza, depois uma determinação fria que reconheci do homem por quem me apaixonara. "Minha mãe sempre achou que eu era idealista demais", ele disse, sua voz ainda fraca, mas firme. "Marcelo sempre quis controle total, mas a empresa é minha, e não vão tirar isso de mim." Naquela mesma tarde, com Letícia presente como testemunha e a doutora Ribeiro como consultora médica, Rafael ditou e assinou uma procuração me dando poderes legais para agir em seu nome em todos os assuntos corporativos e pessoais enquanto ele se recuperava. Ele também ativou formalmente o comitê de emergência estipulado no estatuto da empresa. Helena e Marcelo receberam a notícia via comunicado oficial do Departamento Jurídico da Almeida Holdings. Eu estava presente quando eles invadiram o quarto do hospital 3 horas depois. "Isso é absurdo!" Helena gritou, sua compostura elegante finalmente rachando. "Rafael, você mal acordou do coma e está tomando decisões corporativas importantes. Isso é claramente influência indevida." Rafael olhou para a mãe dele com uma expressão que nunca tinha visto antes, decepção profunda misturada com determinação. "Mãe, eu passei 3 anos construindo uma empresa ética, sustentável, responsável, e vocês passaram 3 anos tentando sabotar cada decisão que tomei. Acham que eu não sabia das reuniões secretas, das tentativas de destituição? Eu documentei tudo." Marcelo avançou, mas Letícia se colocou entre eles. "Chega, Marcelo. Rafael está certo. Vocês foram longe demais." "Você está do lado dela agora?" Helena sibilou olhando para a filha, dessa caçadora de fortunas que provavelmente causou o acidente de propósito para se aproveitar? Eu estava prestes a responder, mas Rafael foi mais rápido. Mesmo fraco, mesmo deitado em uma cama de hospital, sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Marina me salvou, mãe. Ela me trouxe de volta quando vocês estavam prontos para me enterrar. E ela não é caçadora de fortuna, porque ela tem sua própria fortuna. Diferente de vocês, que vivem do dinheiro que o avô construiu, Marina construiu sua carreira do zero. Ela é mais Almeida em espírito do que qualquer um de vocês em sangue." O silêncio que seguiu foi denso, pesado. Helena olhou para o filho como se não o reconhecesse. Marcelo cerrou os punhos, mas não tinha argumento. E Letícia, minha aliada improvável, sorriu discretamente. "Vocês têm 2 opções", Rafael continuou. "Aceitar as mudanças que implementei e trabalhar comigo para construir um futuro sustentável para a Almeida Holdings, ou vender suas ações e sair. Eu não vou mais tolerar sabotagem de dentro da família."
Nos meses seguintes, enquanto Rafael se recuperava completamente, eu assumi temporariamente funções executivas na Almeida Holdings, trabalhando com o comitê de emergência. Letícia trouxe expertise legal, eu trouxe análise financeira e o terceiro membro, Carlos Mendes, antigo mentor de Rafael, trouxe experiência de mercado. Juntos, não apenas impedimos o desmanchamento planejado por Helena e Marcelo, mas fortalecemos a posição da empresa. Os investidores éticos que Rafael havia cultivado responderam positivamente à transparência sobre sua condição e à continuidade de sua visão. As ações subiram 18%. Marcelo vendeu suas participações e saiu para formar sua própria empresa de private equity. Helena reduziu seu envolvimento ativo, mantendo apenas posição no conselho, mas sem poder de veto. E Letícia descobriu que tinha talento para a liderança corporativa, assumindo a vice-presidência de operações. O casamento que deveria ter acontecido antes do acidente foi remarcado para 6 meses depois que Rafael acordou. Desta vez, não em um salão grande com 300 convidados, incluindo família e sócios. Foi em Gramado, onde ele me pediu em casamento, apenas com Letícia, Carlos, a doutora Ribeiro e uma dezena de amigos próximos. Helena não compareceu. Marcelo enviou um presente caro, mas vazio. E eu não me importei, porque quando Rafael colocou a aliança no meu dedo, quando disse "eu aceito" com a voz firme e os olhos claros, eu soube que tínhamos vencido. Não apenas a família dele, não apenas as circunstâncias, mas o destino que tentou nos separar. Um ano depois, eu estava no escritório de Rafael na sede da Almeida Holdings em São Paulo, olhando pela janela panorâmica para a cidade iluminada abaixo. A empresa havia acabado de fechar um acordo com um fundo de investimento europeu focado em sustentabilidade, o maior contrato da história da companhia. Rafael entrou atrás de mim, envolveu seus braços ao redor da minha cintura e apoiou o queixo no meu ombro. "Pensando no quê?" ele perguntou. Eu me virei para encará-lo. Seu rosto tinha algumas linhas novas, marcas da provação que enfrentamos, mas seus olhos tinham a mesma luz que me fez apaixonar por ele. Em como quase te perdi, em como quase deixei sua família vencer. Ele segurou meu rosto com ambas as mãos. Eles nunca tiveram chance contra você, Marina. Você é a pessoa mais determinada e brilhante que conheço. E você não me salvou só com um beijo naquela noite. Você me salvou com sua recusa em desistir, com sua inteligência, com sua coragem. Eu sorri, lembrando daquela noite no hospital, do momento impossível que mudou tudo. A doutora Ribeiro disse que as chances eram 5%. E você transformou 5% em 100% através de puro amor e teimosia. Ele beijou minha testa. Essa é a mulher com quem eu me casei. A mulher que luta por aquilo que ama com cada arma que tem. 6 meses depois disso, descobri que estava grávida. E quando contei a Rafael, vi em seus olhos a mesma determinação que eu havia sentido naquela noite de hospital. Determinação de proteger, de lutar, de construir algo que valesse a pena. Determinação de ser diferente de sua própria família. Hoje, 3 anos depois do acidente, a Almeida Holdings é líder em investimentos sustentáveis na América Latina. Nossa filha, Helena, tem 2 anos e carrega o nome da avó não como homenagem ao passado, mas como promessa de um futuro melhor. Uma Helena que vai crescer aprendendo que família é sobre escolhas, não apenas sangue. Que empresas podem ser lucrativas e éticas. Que amor vale a pena lutar por ele, mesmo quando as chances são mínimas. Letícia é nossa comadre e melhor amiga. Marcelo tentou contato algumas vezes, especialmente depois que sua empresa faliu no ano passado, mas mantemos distância respeitosa. Helena Sênior viu a neta uma vez, em um chá desconfortável, onde mal conseguiu disfarçar seu desprezo por minhas origens e escolhas. Não houve segunda visita. E eu aprendi que os segredos obscuros da família Almeida não eram só sobre ganância corporativa ou manipulação, eram sobre a incapacidade de ver valor em qualquer coisa que não se encaixasse em sua visão estreita de sucesso e propriedade. Eram sobre o medo de mudança, de igualdade, de amor genuíno que não pode ser controlado ou comprado. Rafael me disse certa vez que acordar do coma foi como renascer, que ele via o mundo diferente depois, valorizava coisas diferentes. Você me deu uma segunda chance, ele disse, não só de viver, mas de viver certo.
Eu penso nisso toda vez que olho para nossa filha, toda vez que assino documentos na Almeida Holdings como co-CEO, posição que assumi oficialmente no ano passado. Toda vez que beijo meu marido antes de dormir e sinto gratidão por aquele momento impossível no hospital quando 5% foi suficiente. Porque às vezes, tudo o que você precisa é uma chance mínima e determinação máxima. E um beijo que carrega todo o seu amor, toda a sua recusa em desistir, toda a sua crença de que o impossível é apenas improvável até que você o torne real.